Boa noite. Terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. Eu aqui, Sheila, na minha rede, né? Na rede com Sheila. Hoje teremos uma live aqui super interessante. É Despertar da Cura. Como é que é isso? Como é despertar da cura? Adair presente, Soraya Pereira, a nossa convidada. Soraya, já vou chamar você pra cá, pra gente começar essa live aí hoje, que parece que vai ser muito bacana. Uau, eu preciso solicitar, né? Veja, Soraya, se você já está por aqui, aceitar, entrar. Deixa eu colocar aqui o meu fone de ouvido, gente, para ver se fica menos ruído, né? Pra gente seguir nessa live aí bacana com a Soraya Pereira. Pena que o celular, onde você coloca onde você conecta o fone de ouvido, é na base onde você aperta. Olha, Adair chegou, 8 horas em ponto. Soraya, eu já permiti a sua entrada. Vamos ver. Hoje essa live aqui, Despertar da Cura. Como é que é isso? Como é que a gente desperta a cura? Mas eu vou aguardar a minha convidada chegar, Soraya Pereira. Soraya, eu estou com o meu WhatsApp aberto aqui no notebook. Qualquer coisa você me fala aí se você está tendo algum probleminha, alguma coisa. Meu amigo Cléo, seja bem-vindo aí à live de hoje. Despertar da cura. Que método é esse? É um método capaz de resolver a causa emocional de qualquer dor. Não chegou, Soraya, o convite? Eu vou cancelar e vou convidar de novo. Aqui está dizendo, Soraya não pode participar. Mandei novamente. Soraya, veja se chegou aí para você. Convidei novamente. Oi, agora eu tô vendo. E engraçado que eu continuo sozinha na tela. Olha que doido isso, gente. Nós fizemos um teste. Vocês devem ter visto que nós fizemos um teste, acho que foi no feriado. Nem lembro, foi tanto Foi domingo, ontem. feriado. Foi ontem. Então, foi ontem, isso mesmo. Ontem. Fizemos um teste e eu não estou vendo a Soraya. Olha que Isso loucura. Mas aconteceu você. numa outra live que eu fiz, aconteceu a mesma coisa. Mas A pessoa que me chamou, ela me via, mas eu não via ela. E aqui e agora agora? você que não me vê. Mas você está conseguindo ver as duas? Vejo Vê? você. Então vamos seguir. Eu não vou te ver. Olha que coisa! E eu já vi que não é problema do meu Instagram, né? Porque naquele dia deu Não, tudo certo. Não era problema do meu Instagram. Por isso que eu fiz o teste naquele dia. Então, gente, eu continuo aqui sozinha na tela. Infelizmente, não estou vendo a Soraya. Mas essa coisa do Instagram, ele está bem instável. Então, seja bem-vindo, Soraya. Que bom ter você aqui. E eu quero saber, né, como é que isso de despertar da cura, um método capaz de resolver a causa emocional de qualquer dor. É tudo que a gente precisa, né? Soraya, fala um verdade. pouquinho de você. Você é fisioterapeuta especializada em clínica da dor, terapeuta holística e criadora desse método. Isso. Esse método, bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Como ela já falou aí, meu nome é Soraya Pereira, sou fisioterapeuta especialista em clínica de dor, sou terapeuta holística aí, integrativa, holística, né? Todo mundo chama de holística ou integrativa há mais de 25 anos, sou idealizadora
da escola Soraya Cursos, onde eu ministro vários cursos em várias áreas. Hoje está mais focado na linha terapêutica. E criei esse método Despertar da Cura. Bom, vou explicar como é que eu cheguei nisso, né? Isso, exatamente. Como é que é isso? Qual foi o primeiro caminho que te sinalizou para você criar esse método? Então, ao longo da minha trajetória clínica, eu me deparei com várias situações onde o paciente vinha para mim, eu fazia todo o tratamento, seguia tudo direitinho, né? Dava alta para o paciente. O paciente, meses depois, ou até alguns dias depois, voltava com o mesmo sintoma. E aquilo, cada vez que isso acontecia, isso realmente me deixava muito frustrada. Eu comecei a me perguntar onde que eu estava errando, o que eu não estava vendo, por que o paciente não melhorava de vez, por que ele estava sempre indo e voltando. E eu acredito que isso aconteça aí com muita gente que está vendo essa live aí, que está participando dessa live, que pode ter até acontecido com você, né, Sheila? Algumas vezes, de você faz o tratamento, tempos depois você volta com o mesmo sintoma. E às vezes, quando ele voltava com aquele sintoma, ele voltava às vezes pior do que antes. E assim, com isso eu comecei a a estudar mais sobre a questão não da origem emocional dos sintomas, mas a origem das doenças. Sim. E isso foi ficando mais presente na minha vida a partir do momento quando eu fui diagnosticada com fibromialgia. Uau! E eu levei um susto quando isso aconteceu. E eu falei assim, gente, de onde que isso veio? Por que cargas d'água eu desenvolvi fibromialgia? Não fazia menor sentido isso para mim. E aí Explica um pouquinho o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia, inclusive eu fiz um post hoje, está no meu feed, quem quiser ir lá dar uma olhada. A fibromialgia é uma doença reumatológica caracterizada por dores que andam no corpo, né? Cada dia ela está num lugar, ou ela está mais fixa num lugar, onde também traz muita alteração no sono, rigidez, e ela vem com outros sintomas associados também. A fibromialgia, ela é uma doença onde vem com vários, ela é multifatorial. Mas toda doença, né, existe um fator raiz. Você não dorme e acorda doente. Você não fica doente do nada. Nada acontece do nada. Então, assim, quando eu fui diagnosticada, eu fui buscar mais informação sobre isso. E eu queria entender o porquê de eu ter desenvolvido a fibromialgia. Porque várias perguntas pairavam aí na minha mente, assim, pelo entendimento dessa questão dos sintomas, que não fazia sentido para mim perante todos os estudos que eu tinha feito na faculdade. Uau! Então, isso me fez gerar uma busca assim, incessante por métodos e técnicas que possibilitasse esse entendimento para mim. Sim. E eu me direcionei aí para vários campos de pesquisa sobre a origem das doenças. E tudo que eu fui aprendendo, eu fui fazendo em mim. E quando uma das bases do método Despertar da Cura é a medicina germânica, eu vou explicar assim muito rapidamente, isso que ela é muito extensa. Eu ia comentar, né? Só um minutinho, eu ia comentar, porque como eu não estou te vendo, né, a gente fica assim nessa troca, porque você diz que DDC, né, que é Despertar da Cura, é ancorada na medicina germânica, nas terapias sistêmicas, na física quântica, na programação neurolinguística, conhecida como PNL, dentre outras, né? Isso tudo para poder equilibrar o físico, o mental, o emocional e o espiritual, né? Exatamente. Eu
criei um método onde eu consigo atuar nas 4 esferas por onde a gente adoece. Que a gente adoece no físico, no mental, no emocional e também no espiritual, né? Nesse campo energético que está em volta da gente. Porque a gente tem que, quando a gente vai tratar uma pessoa, a gente tem que pensar nele como um todo. Pode falar. E tem uma ordem, tipo assim, o que vem primeiro quando a gente sente essa dor? Ou você a gente não, adoece, não dá para analisar? Dá sim. A gente adoece de fora para dentro. É o meio externo que adoece a gente não adoece de dentro para fora. Então, a medicina germânica, ela ajuda a gente a compreender esse mecanismo. Ela explica como que a doença se comporta no organismo, né? Como que de onde que ela começa e como que ela se comporta no organismo. Resumidamente, essa medicina, né, sagrada, que eu chamo de medicina sagrada, ela foi descoberta por um médico oncologista alemão chamado Dr. Hammer, que ele, depois dele, ele perdeu o filho dele, assassinado, de forma inesperada, traumatizante para ele, ele desenvolveu, 3 meses depois que o filho faleceu, ele desenvolveu um câncer de testículo. Por que será que ele desenvolveu um câncer de testículo depois de ter perdido o filho? O que o testículo faz, né? Qual é a função dele? Então, ele foi para esse caminho de estudo. Então, ele começou a fazer um estudo, primeiro com os pacientes dele. Então, ele viu que aqueles pacientes que, por exemplo, tiveram desenvolvimento de um câncer de testículo, vamos supor, eles passaram por situações inesperadas, traumatizantes, vivido em solidão, com a mesma conotação de conflito, perda de um filho, perda, de repente, até mesmo de um animal de estimação, tá? Pode gerar um conflito que pode mudar a biologia do ser humano. Então, ele, dentro desse estudo dele, ele depois estendeu isso para todas as áreas da medicina. Então, hoje a medicina germânica, as 5 leis biológicas que fazem parte da medicina germânica, que é onde explica como que a doença inicia e como que ela se comporta no organismo, que ela tem fases. A gente entra numa fase ativa, depois a gente entra numa fase de reparação, cicatrização. É igual acontece quando a gente machuca. A gente machuca, dá um corte, tem aquele processo, né, de sangrar, que é a fase ativa, está sangrando. Depois esse sangramento ele estanca, né, e vai fechando, entra no processo de cicatrização e a pele regenera. A mesma forma é o nosso emocional. O nosso emocional age da mesma forma. E ele conseguiu comprovar isso através de tomografias, através de estudos, de relatos. Ele conseguiu comprovar esse estudo dele. Na tomografia ele via um sinal na área cerebral responsável pelo tecido embrionário onde estava o problema da pessoa. Então esse estudo hoje é muito utilizado. Pode falar. Não, deixa você terminar. Conclui que eu depois te falo. Esse estudo, hoje ele é muito utilizado para estudar justamente o funcionamento do cérebro. Esse estudo é muito utilizado. A medicina é muito recente no Brasil. Muito pouco ainda explorado no Brasil. Ela deu um boom maior agora com a pandemia, onde as pessoas tiveram que se reinventar e olhar para o emocional. Muitas coisas aconteceram dentro das famílias, então tiveram que olhar mais para o emocional, muitas doenças vieram à tona. Enfim, essa medicina germânica, ela diz que a doença, ela não é um mal, ela está te mostrando o que você precisa trabalhar internamente para você gerar um processo de autocura. O seu corpo, ele tem o processo, ele tem a capacidade de se autocurar. Eu sou uma prova viva disso. Que hoje eu não faço uso nenhum mais de medicamento para fibromialgia. Bacana. Tem gente chegando aí, dando boa noite então. E olha, gente, a gente está batendo esse papo aqui sobre esse método, né, criado aí pela Soraya, depois de muito estudo, que é o Despertar da Cura.
e ela vai propor para a gente, para quem está por aqui, continua aí, porque ela vai propor uma dinâmica para a gente mais para o finalzinho, tá? Agora, Soraya, naquela hora que eu ia te interromper um pouquinho, é porque você tinha... Eu falei assim, se tem uma ordem. Aí você falou que começa de fora para dentro. Isso. Mas pelo que você foi falando, eu entendi assim, porque na verdade a gente tem... Você citou até o exemplo no caso do pai, né, que perdeu o filho. Mas ele ficou com esse problema a partir do que ele tinha emocionalmente e não se ligou, e por isso que desencadeou essa doença? Só para eu entender um pouquinho mais. Então, é isso? A partir do momento que você sofre um trauma, de forma não é qualquer trauma que vai mudar a biologia, tá? Entendi. A partir do momento que você sofre um trauma de forma inesperada, tá? Traumatizante para você, vivido em solidão. O que é vivido em solidão? Só você sentiu aquilo ali. E você não conseguiu compartilhar com ninguém. Ou se você conseguiu compartilhar, você sentiu que não foi ouvida. Esse tipo de trauma, ele fica registrado no seu inconsciente. A partir do momento que você faz esse trauma, é sentido pela psique, né? Isso é feito um registro na área cerebral e o cérebro envia para a área onde você sentiu esse baque uma resposta, que o Dr. Hammer chama de programa biológico de sobrevivência. É o seu corpo mostrando para você, que a gente chama de doença, te dando a chance de você se curar. Porque a doença está te dando uma leitura do que internamente não foi tratado, emocionalmente falando. Nossa, tá? Eu nunca tinha pensado por esse caminho. Interessante, muito interessante, Soraya. E quando a gente faz um trauma, quando a gente faz um trauma, além da psique, além desse registro no cérebro e a questão na área onde você tem o problema, você tem a questão energética. Então, a partir do momento que você sofre um trauma, você bagunça o seu campo emocional todo. Então, não adianta só olhar para o físico, só olhar para o mental ou só olhar para o emocional. Tem que olhar para a parte espiritual. Quando eu falo espiritual, é esse campo vibracional que a gente tem em volta, que ele precisa também ser tratado junto. Então, eu falo que o terapeuta hoje, que se ele não olhar para isso, ele vai ficar para trás. Eu falo para todo mundo, para os meus alunos e ex-alunos, gente, vocês têm que olhar para um todo. Enquanto você não olhar para um todo, você vai ficar para trás, porque a demanda está buscando esse entendimento da gente, para poder tratar o outro, né? Então, o método, ele tem essa fundamentação nas terapias sistêmicas, porque eu trabalho com técnicas das constelações também dentro do método. Eu uso a física quântica, eu uso os testes cinesiológicos. Então, assim, tem várias técnicas que eu utilizo para tratar aquele paciente. Tem pessoas que eu consigo, inclusive, numa sessão só resolver. Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se você também atende ou neste momento você está mais focada para promover cursos para esse público que tem interesse em atuar cuidando. Você faz as duas coisas, então. As duas coisas. As duas coisas. Eu faço atendimento. Inclusive, esse método, ele pode ser atendido tanto presencialmente quanto online. Eu formatei ele para ser atendido online para justamente pegar mais pessoas, né? Não ficar limitado somente no presencial. Então, ele foi formatado para ser trabalhado das duas formas. E assim, utiliza da radiônica, da radiestesia, dentro do método também. Tem a Gabi que está chegando aí falando sobre... a Gabi está falando aqui, isso é muito real. Eu nunca tinha olhado por esse lado e não conseguia entender o porquê eu não conseguia sair do quadro que eu estava. E depois do método, eu consegui entender e ir no ponto certo. Minha vida mudou para melhor e tem melhorado a cada dia mais. Aí a Valnia
não sei se é assim que pronuncia, no meu caso, de uma dor na altura dos ombros, foi resolvido numa sessão. Estou aqui Tem assim, ó, de pessoas, boca aberta. tem Fale. pessoas que têm, por exemplo, quando um paciente chega para mim, a gente vai fazer uma varredura em todos os sintomas que ele apresenta. E a gente vai por partes, né? A gente vem por aquele que incomoda mais, trabalhou aquele, resolveu aquele, a gente vem para outro e vai fazendo assim até resolver todas as questões que ele está trazendo para mim. Mas, por exemplo, Legal. no caso da Gabi, que está aí, a Gabi, em uma sessão, a gente conseguiu resolver a dor dela na coluna. E depois, nas Olha, próximas sessões, a gente conseguiu dar sequência em outras coisas que ela precisava trabalhar. E precisa ainda, né, Gabi? Ainda está em tratamento comigo. bacana. A Ó, para quem tá Valner, pode fale, falar, Valne. Fábio. A Valner, Não, eu só ia. eu atendi ela uma vez só e também resolveu em uma sessão. Por quê? Quando você consegue acionar, tirar do inconsciente e trazer para o consciente, só o fato de você trazer para o consciente, você já consegue fazer com que o paciente já faça uma releitura biológica celular. Ele já consegue isso. Eu já tive casos de conversar com a pessoa por telefone, ela me explicar o que está acontecendo, eu falar, olha, isso pode ser isso, isso e isso. A pessoa, e é verdade, foi isso que aconteceu. No dia seguinte, ela me relatar que não estava sentindo mais nada. Então, assim, numa conversa. Então, assim, como eu falei, a própria medicina até reconhece isso, que 99,9% das doenças existe um fator emocional por trás, né? Uma causa raiz por trás, que está no emocional. Então, enquanto a gente não olhar para isso, a gente não vai melhorar. A gente vai ficar indo e voltando, entrando no processo crônico. A gente nunca vai entrar no processo de cicatrização, que a gente tem na pele, a gente tem no emocional também. Então, precisa se olhar para esse lado. Isso é muito importante, olhar para esse lado. Sim, a Gabi está falando aqui. Eu cheguei na minha primeira consulta com uma dor enorme da coluna, porque eu tenho um problema sério de coluna e no mesmo momento eu melhorei foi incrível demais. A Gabi aí passou por 3 cirurgias dentro de um mês só. 3 cirurgias na coluna dentro de um mês. E realmente assim, Pode falar. Não, se esse processo, né, no caso esse método, ele também pode ser aplicado em crianças. Pode. Independente da idade, pode. Isso? Independente da idade, em bebês pode ser trabalhado. Por exemplo, tem crianças que nascem e já começam com a intolerância ao leite desde cedo, né? Uhum. Isso é algo que aconteceu na gravidez da mãe ou no momento do parto. Então tem como a gente trabalhar isso tudo. A gente trabalha a mãe e o filho. Então tem como trabalhar isso tudo, crianças também. Qualquer idade, não tem contraindicação, nada. Nada. Não. Agora, esse método, como ele foi, né, desenvolvido por você, mas você tem conhecimento de algo próximo a isso que o SUS ofereça? Esse tipo de tratamento? Não. Eu soube que eles estão tentando introduzir a medicina germânica no SUS. Eles estão tentando trazer essa... Porque assim, a medicina germânica, ela é um conhecimento que você pode trazer para dentro do seu trabalho e utilizar junto com as ferramentas que você já tem. Ele é um conhecimento, ele não é uma ferramenta, ele é um conhecimento. Entendi. Então você vai utilizar de técnicas para você trabalhar aquilo ali. E eu falo assim, quando eu conheci a medicina germânica, no auge das minhas crises de fibromialgia. E ali eu pude entender, parece que deu um estalo na minha cabeça, porque ali eu pude entender o motivo de eu ter tanta crise e de eu não melhorar. Eu demorei, não é de um dia para o outro, não é coisa milagrosa, não é. Não. Eu demorei 1 ano para poder ficar. Não, foi 1 ano fazendo todo o trabalho que eu fui fazendo comigo, com isso eu fui fazendo com meus pacientes também. Daí nasceu o método Despertar da Cura. Eu já assim, formatei ele de um jeito, já fui mexendo, já fui
remodelando ele, vi muita coisa que funcionou, muita coisa que não funcionou. Sim. Então, eu fui fazendo todos esses experimentos, vamos dizer assim, para hoje ele estar do jeito que ele está. E, assim, ainda continuo estudando mais e mais e mais, porque eu quero trazer mais informações para dentro dele. Cada dia mais a gente está tendo novas técnicas também para a gente poder estar utilizando. Então, assim, é um estudo que nunca para. Né? É um estudo que nunca para. E essa questão da programação neurolinguística, qual a importância nesse processo? É o trabalho da PNL, onde você vai fazer uma reprogramação. Na realidade, são técnicas onde eu utilizo da reprogramação para poder trazer um novo olhar para as coisas que aconteceram. Então, o processo é de ressignificação. Você ressignifica aquilo que aconteceu para você fazer uma reprogramação biológica. Mas tem todo um passo a passo para isso acontecer dentro do método. Não é, vamos ressignificar isso. Você tem que achar a causa certa. Porque se você não for na causa certa, você não vai melhorar o sintoma do paciente. Então, você precisa ir na causa certa e ter a técnica certa para aquilo dali. Então, dentro da PNL, tem várias técnicas para várias situações, que é justamente no emocional da vida da pessoa, que a gente vai buscar para poder ressignificar. E a partir do momento que a gente ressignifica, a gente faz uma releitura biológica. Então, as nossas células, elas estão, por exemplo, pessoa que sofre com fibromialgia, as células delas só estão acostumadas a sentir o quê? Dor. Dor e dor. Só isso que elas só conseguem sentir. Então, a partir do momento que você acha a causa que trouxe essa fibromialgia para a pessoa, e você ressignifica isso, você traz uma releitura daquele... Não vai mudar o que aconteceu na vida da pessoa, mas vai fazer um novo olhar para aquilo ali. Pode falar. Seria assim, as pessoas que estão chegando, gente, a Soraya e vocês estão vendo as duas, né? Eu não estou vendo a Soraya, eu só estou me vendo, então eu não sei a hora que ela vai parar de falar um pouquinho para eu poder, então, de vez em quando, por isso que eu estou interrompendo sem querer, tá? Porque esse Instagram está com um problema, é isso. Eu estava pensando aqui em relação a isso. Se eu tenho uma dor, eu identifico essa dor, mas nem por isso eu preciso carregar para sempre. Eu preciso... A programação neurolinguística entra um pouco por aí. Tipo, eu aceito o que eu tenho, mas eu não preciso o tempo inteiro dela. Seria um beabá, assim, mas... É o princípio da aceitação, é você aceitar exatamente aquilo ali, olhar para aquilo ali com um novo olhar. É trazer um novo olhar para aquela situação que aconteceu. Então, a partir do momento que você traz um novo olhar para aquilo ali, você ressignifica o ocorrido e, com isso, o seu corpo ele vai fazer uma releitura da celular. Então, ele vai deixar de ter uma leitura de dor para ter outro tipo de leitura. É uma reprogramação mental que você faz. Certo. Então, com isso, você ajuda o organismo a entrar no processo de autocura. Porque o nosso corpo, ele tem essa capacidade de se autocurar. O nosso emocional tem a capacidade de se autocurar. O que a gente não foi ensinado é que todo sintoma está contando uma história, que todo sintoma ele tem uma decodificação por trás dele. A gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado o seguinte: você tem um sintoma, você toma um remédio para passar. Então, a partir do momento que você toma um remédio para passar, você mascara aquilo ali. Aí você não consegue nunca entrar no processo de cicatrização. Você fica em balanço, você entra no processo de crise, toma remédio. Crise, toma remédio. Crise, toma remédio. É assim que acontece sempre. Você nunca se dá a chance de melhorar realmente. Mas para você se dar... Eu não estou dizendo que não é para tomar remédio não, tá, gente? Não é isso não, tá? Não é isso. O remédio é importante, a medicação é importante, o trabalho da atividade física é importante, nutrição é importante, né? A parte da alimentação é importante, mas o emocional também é importante. O problema é que as pessoas não olham para isso. E não olham para isso de forma realmente aonde que está o problema. Pode falar.
tem que olhar para o emocional como uma ferramenta mesmo de cura, né? Não só aquela coisa que, né, que parece um pouco, não, isso é mais pelo lado da psicologia. Eu acho que tudo, né, interligado ajuda para quem tem realmente alguma dor. Eu, por exemplo, há anos que eu tenho um problema de enxaqueca. Já foi muito pior. Hoje é bem mais tranquilo porque eu já consigo identificar, assim, quando chega eu falo, tá, linkei com alguma coisa que aconteceu para que ela venha, eu aceito e falo, tá. Então, eu quase não uso medicamento. Eu adorei quando a gente resolveu fazer aqui essa live, porque eu falei, eu quero saber como é que Soraya cuida disso, como é que ela direciona, porque eu só uso medicamento, e normalmente é homeopatia, quando realmente, assim, como você falou, não vai falar que não precisa de medicamento, né? A gente precisa. Uhum. Eu não sei como é que você lida com a questão da homeopatia e da alopatia, porque tem casos que precisa da alopatia, né, Soraya? Sim, São sim. coisas... Inclusive, eu sou, dentro do meu trabalho, eu trabalho com homeopatia floral. Então, assim, bacana. quando a pessoa quer, eu também introduzo isso no tratamento. Mas não sou contra remédio de forma nenhuma. Dando um exemplo da sua enxaqueca aí, né? A enxaqueca ela tem um fator emocional, tem uma causa raiz por trás. E dependendo de onde é a sua enxaqueca, vai me falar mais ainda sobre o tipo de conflito que está trazendo ela. Cada parte do seu corpo é frontal, né? Cada parte do seu corpo que você tem a dor, ele fala um pouquinho mais sobre o conflito. E dependendo também da lateralidade cerebral, não é lateralidade descrita, não. É lateralidade Sim. cerebral de como que você funciona em termos de comportamento, vai dizer também o lado que, por exemplo, você tem o problema, se o problema é com pai, com mãe, com filhos, com sócios, vai dizer exatamente o que está rolando. Então, assim, esse estudo que o Dr. Hammer fez assim, fascinante. Eu sou assim, muito grata por isso ter chegado até a mim, e eu ter conseguido também entrar no processo da remissão da fibromialgia com tudo que eu consegui trabalhar em mim, e eu também ter conseguido ajudar também outras pessoas através desse conhecimento que a medicina germânica traz para a gente. Então, assim, a enxaqueca, né? Voltando na enxaqueca, a enxaqueca frontal é algo que vem de frente, que você sabe que está vindo para você, mas você não consegue lidar com aquilo ali porque você se acha impotente perante aquela situação. Mas não é algo que acontece agora, algo que aconteceu lá atrás, antes de você ter a enxaqueca. Foi bem antes de você ter a enxaqueca. Isso não acontece, eu tenho enxaqueca, aconteceu o negócio. Não. O que a gente tem que observar é o seguinte, o que aconteceu na vida antes de eu começar a ter os sintomas. Antes de eu começar a ter uma dor de cabeça, antes de eu ter uma dor no corpo, o que aconteceu na minha vida que foi traumatizante, impactante, né? Que foi inesperado, me pegou de surpresa e foi vivido em solidão. Só eu senti aquilo ali, eu não consegui compartilhar com ninguém. Então, assim, tem que se fazer esta pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. São 3 perguntinhas. É muita reflexão. Eu vou sair daqui com a cabeça tonta. Amanhã eu estou ligando para a Soraya, falando, Soraya, me atende, por favor. Olha, quem quiser seguir a Soraya, é Soraya com Y, Pereira.oficial. No card, naquela artezinha que eu divulguei aqui na rede com Sheila, é só você clicar em cima que você já segue já consegue seguir a Soraya, tá? Para quem quiser. Porque assim, a live, né, é um pouquinho de tempo para a gente despertar sobre isso. Mas vocês querendo, quem está assistindo, quiser saber mais um pouquinho, eu vi várias pessoas conhecidas por aqui, então depois só fazer contato aí com a Soraya para você saber mais. Enfim, o Nilson chegando aqui.
meu ex-companheiro, pai do meu filho. Nilson tem vários problemas aí de dores. Então, Nilson, aí, não sei se você já conhece a Soraya, porque, Soraya, você é de Nova Friburgo, não é isso? Sou de Nova Friburgo. Você está aqui em Nova Friburgo e você tem um Estou em espaço de Friburgo. atendimento ou não? Como é? Eu, Está mais online? eu atendo online e também atendo presencial no bairro da Village, ali perto Legal. da pracinha daquele colégio Pense. Sim. Então, quem quiser mais É, informações, é só faz entrar contato em contato aqui. comigo, me chama no direct que a gente conversa e eu passo todas as informações. Tento ajudar também. Eu tenho um grupo na minha bio, entrando na minha bio, tem lá Uhum. aberto, tem um grupo que chama Grupo Despertar da Cura, onde eu posto lá várias informações sobre várias doenças. Você também pode colocar sua pergunta lá, que eu tento te ajudar por lá também. Como eu falei, só o fato de tirar do inconsciente e trazer para o consciente, isso já ajuda bastante. Já é uma virada de chave que a pessoa tem a possibilidade de fazer. Como eu falei Certo. naquela conversa que eu tive no telefone com uma pessoa, e a pessoa no dia seguinte falou, eu não estou sentindo praticamente mais nada no meu braço. O problema dela era no braço. Igual a ela, teve várias outras pessoas também que foram por esse caminho. Sim. Pode falar, Sheila. A Gabi está falando aqui, eu só falo, só façam porque é perfeito esse método. Eu vi também que estava por aqui Sônia Manhães também, uma grande amiga. Agora, esse é o despertar da cura, e você fala, até na divulgação aqui que eu fiz sobre você, resolver a causa emocional de qualquer dor. Aí vem a minha pergunta. No caso, eu vou agora chutar aqui, tá, Soraya? Eu não entendo nada, então qualquer coisa você responde. Em relação, por exemplo, ao alcoolismo, que não se trata de uma dor, mas é uma doença. Esse Sim, método também auxilia nisso? sim. Tem Qualquer possibilidade de vício. cura? Qualquer vício. O Ok. vício, ele é uma fuga. Então, tá fugindo de quê? O que aconteceu antes de começar a ter essa questão? Tem a questão genética? Tem. Mas nem tudo que tua família tem, você vai ter. Você precisa ter um gatilho para aquilo ali acontecer. E que gatilho foi esse? É Sim. esse gatilho que a gente busca. E isso não é só no alcoolismo, drogas, tudo. Precisa se trabalhar o que foi que aconteceu antes de começar a ter o vício, ter o sintoma. Então, o método, ele atinge não só a parte física, né? São as dores físicas e as dores emocionais que trazem problemas nos sintomas comportamentais, né? Que traz, por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. Eu já tive casos de tratar compulsão, deixa eu botar de boa, de tratar compulsão alimentar. Uhum. Com uma sessão, ela já conseguiu ter um resultado, já conseguiu melhorar, e a compulsão dela estava ligada à perda do pai. A partir do momento que ela perdeu o pai, ela começou a engordar a partir do momento que ela perdeu o pai. Ela tinha o pai como proteção, como o melhor amigo dela. Ela era muito ligada ao pai. Então, a partir do momento que o pai fez a passagem, ela começou a descontar essa falta de proteção na comida. Ela precisou estocar para ela se sentir protegida. O que é a gordura? A gordura confere também proteção. Ela tem a função térmica, ela tem está junto com a pele, né, que protege os órgãos, então ela confere também proteção. Então, um dos conflitos que traz a obesidade é a falta de proteção, é a perda de proteção. Eu preciso ser grande para eu poder me proteger, para eu poder me defender. Então, a partir do momento que a gente conseguiu trabalhar o pai dela, ela foi melhorando nesse processo. Ainda está em tratamento, mas é um caso também da questão de compulsão alimentar, que também não deixa de ser um vício.
né? Sim, Gilvan Costa está aqui falando. Vício, fuga, verdade. Roer unhas é uma fuga e comer fora de hora. Tudo isso tem um fator emocional por trás e a gente consegue buscar isso. Agora, uma coisa muito importante a ressaltar aqui, a pessoa precisa querer. Não adianta, por exemplo, um familiar, eu quero que a pessoa melhore. A pessoa precisa querer. É o primeiro passo. Eu quero me curar. É o primeiro passo. Que isso, e eu falo que é o passo mais importante. A pessoa quer aquilo ali. Então, a partir do momento que ela quer, ela consegue. Ela consegue fazer acontecer. Pode levar um tempo, pode não levar, pode ser menos, mas ela consegue entrar no processo de autocura. E isso acontece, às vezes, com uma sessão. O interessante disso é que, às vezes, acontece isso com uma sessão. Mas tem que ter essa vontade. Pode falar. Legal. E quem tá chegando agora, só assim, uma coisa interessante, importante, né? Que a Soraya falou no comecinho, que ela não, com esse método, não é para você falar, não, então eu vou me cuidar, tratando o emocional, como você fala, o físico, o mental, o emocional, o espiritual, e aí eu não faço nenhuma atividade física. Não é isso. Não. Ela está dizendo que é uma coisa, tem que andar tudo bem juntinho. Você tem que ter amor próprio para poder se curar, né? Acho que acima de tudo, acho que essa questão de ter o amor próprio para buscar essa ajuda que, na verdade, é você mesmo que tem que se ajudar, não é isso? Olá, Lorde, boa noite. Eu só sou uma pessoa que vai mostrar o caminho. Eu só mostro o caminho. É por aqui que você pode ir, vai por aqui que é seguro. Então, assim, quando a pessoa se permite isso, é libertador demais. É libertador. Que o processo de autoconhecimento, ele é libertador. Autoconhecimento é poder. Então, assim, não como é que eu vou falar? Não é um mar de rosa você olhar para dentro. Não é. É desafiador isso. Você precisa ter força para olhar para as suas falhas, olhar para as questões que aconteceram na sua vida, olhar para o seu passado. É importante olhar para o seu passado, porque é lá que está o problema. E é lá que também está a solução. A doença que trouxe para você um problema, ela é também a solução, porque é nela que você vai encontrar onde é que está o problema. Ela está te falando, toda doença ela traz um código para você decodificar. Então, se você consegue decodificar isso, você já está meio caminho andado para a sua autocura, porque você já trouxe o consciente o que está acontecendo. Mas tem que ser corajosa, tem que ser assim, né? Você tem que estar bastante determinado, né? Gilvan está falando aqui, estou emagrecendo e parei de roer unhas. É preciso avançar com coragem, exatamente. E é uma postura diária, né? Eu acho que você tem que estar nessa... Eu não queria falar batalha, eu acho que você tem que estar presente para poder ir se curando, né? Agora, processo. Soraya... É um processo. Tá faltando 15 minutinhos para a gente terminar. Você falou que ia fazer uma dinâmica com a gente. Vou fazer. O que é assim? Eu tentei pegar aqui, ó. Tô numa cadeirinha aqui, não tão confortável como eu gostaria, mas como estou aqui conduzindo a live, então. E aí, ver o que você pode fazer aí com a gente. Dica. Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas já se perguntaram. Primeiro eu quero saber quem está com dor. Fala aí para mim quem está com dor, fala aí nos comentários quem está com dor. Porque a dor, gente, eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado várias vezes, por que eu sinto tanta dor? Por que eu estou com essa dor? Quantas vezes você já deve ter se questionado nesse sentido, né? Sim. Então, provavelmente essas e outras perguntas já devem ter passado pela cabeça de vocês.
Então, a partir do momento, a dor, ela é um mecanismo de proteção do organismo. E que isso tem nos animais e também tem nos humanos, né? Então, quando a gente tem isso muito, se isso persiste muito, a gente entra no processo de ciclo de dor. E a gente tem no nosso cérebro, vamos dizer assim, uma areazinha que ela é a parte sensitiva do nosso cérebro, que quando chega ali o estímulo, é onde a gente tem é quando a gente toma consciência que a gente está com aquela dor. Então, a gente vai fazer um trabalho agora para a gente desligar esse mecanismo de dor no cérebro, tá? Então, é um processo de uma meditação. Pode falar. É só aqui, porque a Luísa Helena colocou dor na coluna ciático, Gilvan colocou dor muscular, tensionamento. Eu também, dor na lombar. Eu vou concentrar, então, na minha dor na lombar. Então, gente, quem tiver fone de ouvido, é melhor estar usando. Mas se não tiver, não tem problema não, tá? Uhum. É porque fica melhor quando diminui os ruídos, né? Quando a gente está com fone de ouvido. Né? Tá. Então, vamos lá, gente. Tá todo mundo pronto? Okay. Falta só a musiquinha, mas não vai dar para ter a musiquinha. Então, vamos lá. Fechem os olhos. Faz 3 respirações profundas. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Isso. Conforme você vai respirando, você vai soltando o seu corpo. Relaxa a sua cabeça. Relaxa seus olhos. Relaxa a musculatura em volta dos seus olhos. Destrava a sua boca, solta a sua língua. Relaxa a musculatura de toda a sua face. Relaxa seus ombros, seus braços, suas mãos. Relaxa os dedos das suas mãos. Relaxa toda a sua coluna, desde a cervical até o cóccix. Relaxa seu peito, seu abdômen. Relaxa o quadril. Relaxa suas pernas, seus pés. Relaxa os dedos dos seus pés. Relaxa todo o seu corpo. Agora concentre sua atenção, leva sua consciência para o local onde você sente a dor. Leva sua consciência para o local, para a região onde você sente a dor. Nesse local tem várias estruturas que coletam os estímulos que vêm dos seus nervos, dos seus músculos, das articulações, das suas vértebras, de toda a sua coluna. Então, eu quero que você sinta essa região onde você sente a dor. Esses estímulos de dor, eles transitam por toda a sua coluna vertebral. Como se fosse um elevador, subindo para o cérebro e descendo. E quando esses estímulos sobem nesse elevador e chegam no seu cérebro, eles atingem a parte sensitiva do seu cérebro, que é quando você se torna consciente da sua dor. Eu quero
que você se concentre agora no seu cérebro. E agora você vai imaginar, dentro do seu cérebro, vários interruptores. Aqueles interruptores de acender e apagar a luz. Imagine esses interruptores no seu cérebro agora, na região aonde você recebe os estímulos de dor. Essa região, ela se chama córtex sensitivo. Imagine que você vai desligar todos esses interruptores. Eu vou contar de 1 a 3, e no 3 você vai desligar esses interruptores nessa região do córtex sensitivo, que fica dentro do seu cérebro, cortando a sensação de dor que vem da região aonde você sente essa dor. 1, 2, 3. Desligando os interruptores, cortando o estímulo que está vindo de dor e indo para o seu cérebro agora. E você percebe aí que a sua dor desaparece. Desaparece os estímulos. Você vai começar a perceber que os músculos, que a região onde você sente essa dor, onde você tinha essa dor, está mais relaxado. E que você sente uma sensação assim maravilhosa de bem-estar nessa região. Sinta esse relaxamento nessa região. Está muito mais relaxado agora. E essa sensação ela vai continuar após o término dessa meditação que a gente está fazendo aqui agora. Porque você desligou no seu cérebro esses interruptores que levavam o estímulo de dor para o seu cérebro. Você continua sentindo esse relaxamento. Agora eu vou contar de 1 a 5. E quando eu terminar essa contagem, você vai abrir os olhos e despertar se sentindo muito bem. Muito bem. 1. Você começa a se preparar para acordar. 2. Sua respiração vai voltando ao normal. 3. Você sente que o seu corpo está saindo desse relaxamento. 4. Você começa lentamente a mexer seus pés, mexer suas mãos. Seus olhos se preparam para abrir. 5. Abre os seus olhos. Você está se sentindo muito bem. Nossa, pode falar? Pode, me conta aí, quero saber tudo. Não me escondam nada. Dá vontade até de espreguiçar, assim, ó. Uma sensação de leveza mesmo, né? Mas eu tinha muita dificuldade para entrar nesses processos de desconexão. Aqui foi uma coisa bem rapidinha, né? Por conta do tempo. Mas eu tinha muita dificuldade para me desconectar, porque o tempo inteiro eu tenho os sons, mesmo estando de fone, né, ainda tem os sons externos, que deve ter até atrapalhado um pouco aí. Mas é uma questão de exercitar mesmo, né? Sim. De você conseguir se desconectando desse mundo externo. Ó, moto passando, eu moro no...
Eu moro no centro da cidade, com tudo fechado, mas é Aqui demais aqui o barulho. também é assim. Aqui, eu moro em Olaria, aqui também é assim. Tem hora que, às vezes eu estou gravando alguma coisa, eu tenho que parar, esperar e gravar depois para poder tirar um pouco o barulho externo. Mas às vezes não tem jeito. Não tem Eu já jeito. tive que gravar dentro do banheiro, para você ter uma ideia. Ah, Vanilla colocou muito bom, sensação muito boa. Gilvan, caracas, que show! Ai, mas eu tô sentada, então, assim, na verdade, Luísa, ótimo, um alívio. Eu tô sentada ainda, eu não sei como quem está assistindo, né, conseguiu fazer. Eu tinha até pensado em fazer no meu puff, mas não deu muito certo por conta aqui do celular, porque aí eu estaria, acho que, mais confortável ainda, né, para a gente poder entrar Importante, nesse... isso é muito importante. Você tá sempre, quando você for fazer um processo assim, né? Quando eu atendo online, por exemplo, eu sempre oriento a pessoa a estar num local onde ela não vai ser interrompida, com fone de ouvido, no local onde ela pode ficar confortável, seja tem pessoas que gostam de fazer sentado, Sim. outros gostam de fazer deitado. Eu, por exemplo, se eu quero relaxar, se eu quero diminuir a minha dor, eu vou fazer deitada. No início, muitas vezes eu dormia. Mas conforme você vai fazendo, você vai melhorando isso daí e tendo mais atenção. É questão de treino, exatamente. Sim. Meditação é questão de treino. E assim funciona. Sim, eu fiquei com receio. Falei, gente, eu vou cochilar. Aí eu fiquei... A minha parte aqui, tá, gente? Eu fiquei, assim, atenta, né? Porque eu falei, imagina se eu cochilo aqui na live com a Soraya. Sem o problema. Gilvan colocou aqui, depois disso tudo o mundo pode explodir que não vou nem perceber. Que bom. Que bom. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Aqui para mim tá congelado lá no início. Eu não consigo ver os comentários. Mas eu quero saber quem tá aí. Eu li até agora tudo que apareceu aqui para mim. É isso, gente. Olha, eu sei que a live começou. Eu fiz um teste com a Soraya para a gente poder, tipo, dividir a tela. Parece que vocês estão vendo as duas. Rosângela chegando agora no finalzinho da live. Mas seja bem-vinda à live. Se tudo der certo, ficará aqui gravada Na Rede com Sheila. E se Soraya quiser, eu coloco você como colaboradora, porque aparece no seu Instagram também. Aí você aceita se quiser, tá? Claro. Você decide. Porque eu acho que vocês estão vendo nós duas. Eu só estou me vendo e escutando a Soraya. E acabou de rolar aqui foram o quê? 10 minutinhos aqui, né? De um relaxamento, uma coisa assim super gostosa. E o conteúdo desde o comecinho, gente. Isso mesmo, Sheila. Tá, o conteúdo está muito bacana. Então, quem chegou agora, se tiver oportunidade, depois coloca para escutar. Às vezes não precisa ficar só assistindo a gente, né? Mas só em escutar são informações importantíssimas aí sobre o Despertar da Cura, um método desenvolvido por Soraya Pereira, que é fisioterapeuta especializada em clínica da dor, terapeuta holística e criadora do método Despertar da Cura. Então, vale a pena, quem chegou no finalzinho, pegar lá do comecinho, porque está muito bacana. A Gilvan falando que vendo as duas. Gilvan, mas de novo, eu estou sozinha aqui na tela, sem olhar a Soraya. Vou olhar a Soraya daqui a pouquinho, quando terminar, e eu for salvar, aí sim eu conseguirei saber como é que está a Soraya e as minhas caretas, né? Porque aí... Soraya, então... Rosângela, poxa, atrasei, estava precisando relaxar. Mas você pode relaxar, Rosângela. É só você colocar, daqui a pouco, quando você tiver um tempinho... Rosângela Buarque é lá do Espaço Babel, aqui de Nova Friburgo, tem uma vida agitadíssima, então a hora que você tiver oportunidade,
escute essa live, se não conseguir assistir, enfim, visualizar, pelo menos escuta essa live, e no finalzinho você faz esse relaxamento e depois comenta com a gente aqui no vídeo, né, que vai ficar salvo. Isso. Comenta aí o que vocês acharam e tal, porque às vezes a gente comenta aqui, é bacana, mas se puder deixar o comentário, marcar alguém, né? Isso é importante, né, Soraya? Exatamente. Marcar alguém que precisa ouvir esse conhecimento, ouvir essa live. E eu estou à disposição de quem quiser tirar dúvidas, é só me chamar lá no meu direct. Vou repetir aqui o Instagram, é @Soraya com Y, Pereira.oficial. Me segue lá, que lá tem bastante informação também sobre outras coisas, né? Outras patologias. E eu também tenho um grupo no WhatsApp, um grupo onde eu passo informações de forma gratuita e vocês também podem estar colocando as dúvidas de vocês lá sobre os sintomas que vocês apresentam, que eu também tento ajudar por lá. Tá bom? E eu entrarei no grupo. Eu entrarei nesse grupo já. Daqui a pouquinho eu vou entrar nesse grupo. E quem está assistindo por conta da Soraya, também se puder seguir na Rede com Sheila, que eu tenho sempre uma live aqui. Terça-feira, na próxima terça já tem uma live marcada. Eu divulgo muito atividades culturais, algumas ações aqui, não só de Nova Friburgo, porque eu estou na Rede com Sheila, né? Então eu resolvi abrir aí para o mundo. Gilvão falou que já está seguindo, Luiz agradecendo, muito obrigada. Bacana, gente. Ai, Soraya, tivesse mais tempo para a gente fazer mais relaxamento, eu ia adorar. Ai, coisa boa. Gratidão pela sua presença, pelas suas explicações, né? É sempre muito importante para aprender mais e pensar mesmo nesse processo de se autocuidar, né? Autocuidar no sentido, eu tenho meu amor próprio e eu vou buscar essa ajuda, né? Exatamente, exatamente. E como eu falei, autoconhecimento é poder. Então, e ele transforma mesmo. Então, olhar para dentro é importante para a gente poder curar as situações que estão do lado de fora. Então, a gente precisa curar isso. Então, eu agradeço muitíssimo o seu convite, Sheila, e assim, quando quiser, estou de volta. Eu adoro falar sobre esse assunto, adoro poder... Porque assim, as pessoas deixam de fazer as coisas, às vezes, por falta de conhecimento. Então, conhecimento não ocupa espaço nenhum. Então, é importante a gente se autoconhecer e conhecer formas de se autoconhecer. Então, gratidão mais uma vez pela oportunidade que você está me dando de poder estar divulgando também aqui meu método, que eu quero que isso chegue para muito mais gente, eu quero poder ajudar muito mais gente a transformar suas vidas. Eu quero também formar terapeutas que transformam vidas. Então, a partir de janeiro eu vou estar com as inscrições abertas aí para o Terapeuta Despertar da Cura. Quem tiver interesse, pode me chamar lá no direct, que eu coloco na lista onde eu vou estar divulgando isso daí. Tá bom? Maravilha, maravilha. Eu gosto disso que você falou para mim, que eu coloquei na divulgação. Toda cura, em qualquer nível, se realiza em paralelo a um processo de autoconhecimento e transformação da consciência. Exatamente. Bem importante, muito importante. Gente, boa noite então, boa noite, Soraya. Obrigada. Até qualquer dia, até qualquer hora. E a gente se vê por aqui, mas eu acho que na próxima terça a gente vai ter uma live. E sempre assuntos bem diferentes. Quem se identificar, vem aí participar dessa rede aí, na Rede com Sheila, tá bom? Um beijo, Soraya, gratidão. Tchau, tchau. Vou seguir aqui gratidão a você. Vou tentar salvar agora essa live, não posso perder, tá? Não, um beijo, gente. Beijo. Tchau. Vamos lá, primeiro vou tirar. Opa!